Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre faço esse pedido, vou reiterá-lo. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha, não esquece de compartilhar esta mensagem com todas as suas redes sociais, seus contatos. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e não deixe de colocar o seu comentário. É muito importante o seu comentário, principalmente. Por quê? Porque a plataforma vai ver que você está fazendo o seu comentário, ele se torna relevante para eles e esse canal acaba caindo para outras pessoas mais e aonde a gente vai poder semear muito mais a palavra de Deus. Então, me ajude com isso. É muito importante que você compreenda isso, que você faça isso, tá bom? Nós vamos a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler o verso 17. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre as marcas de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus carregou em seu corpo uma grande quantidade de marcas devido aos nossos pecados, mas também algumas que precisam estar bem firmadas em nós. As marcas pelo pecado que ele assumiu são a humilhação, os açoites, as ofensas, os cravos nas mãos e nos pés, os espinhos que foram cravados na sua cabeça através daquela coroa que foi feita, e a lança na sua lateral para confirmar que ele havia morrido. Isso a gente vê que é o que aconteceu naquele momento quando Jesus entregou o seu espírito. Logo depois, quebraram as pernas dos dois que estavam crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, porém, com ele não aconteceu a mesma coisa. O soldado foi lá e cravou a lança aqui na sua lateral, de onde a Bíblia diz que saiu água e sangue, mas havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e foi realmente o que aconteceu. Eu não vou entrar no mérito por que eles fazem isso, porque não é relevante nesse momento, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas de Cristo que precisam estar na nossa vida. Não essas que são a marca dos espinhos no crânio, quando ele foi colocado sobre ele aquela coroa, as marcas nos cravos nas mãos e nos pés, as humilhações, os açoites. Não são essas marcas que nós precisamos ter. Essas marcas são exclusivas de Jesus, que recebeu por causa do nosso pecado, e por causa disso nós somos salvos. As marcas que nós precisamos carregar em nós, que estão muito bem firmadas em Cristo, são as marcas que começamos pela primeira, a obediência. Em Hebreus capítulo 5, nos versos 8 e 9, diz assim: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, uma marca que eu e você precisamos ter é a marca da obediência. Obediência a quê? Primeiramente, obediência aos mandamentos. Nós temos que ser obedientes aos mandamentos do Senhor para vivermos distante do pecado. E quando nós somos obedientes aos mandamentos do Senhor, mais dele nós nos aproximamos. A Bíblia nos diz lá no começo, em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus é espírito. Qual é a imagem do espírito? Então, a imagem que a Bíblia fala não é a imagem física, mas é a imagem espiritual, a imagem do caráter, a imagem do homem correto,
do homem que vive buscando e vivendo na santidade. Essa é a imagem que nós temos que carregar do nosso Senhor. E as marcas que Ele carregou, nós precisamos carregar também. Uma delas, muito forte, é a marca da obediência. Que Ele foi obediente até o fim e obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência foi a desobediência foi a causa do homem ter perdido a presença de Deus quando ainda estava lá no paraíso. Quando estava lá no jardim do Éden, o homem perdeu a presença de Deus por causa da desobediência. Quando Eva parou para ouvir a serpente a enganou e ela comeu do fruto do qual Deus havia dito para Adão que não deveria comer. Eva levou esse fruto até Adão e Adão também provou daquele fruto, e aí eles começaram a ter uma visão de tudo que a visão do bem e do mal, que era a coisa que eles não tinham. Eles viviam na inocência. E Deus, naquele momento, por causa dessa desobediência de Adão, eles perderam o direito de permanecer no paraíso e perderam a presença de Deus em suas vidas. Quando nós erramos ao ponto de perder essa presença, é muito ruim. Quando nós olhamos lá para a história de Sansão, a gente vê que lá no livro de Juízes, capítulo 16, se não me engano, no verso 20, quando depois dele entregar o seu segredo para Dalila, quando Dalila chama os filisteus e eles vêm para cima de Sansão, e Sansão diz que sairia ao encontro deles e faria novamente como ele havia feito das outras vezes. O verso 20 do capítulo 16 diz: mas naquele tempo ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Ou seja, por causa da desobediência, por causa do pecado, ele perdeu a presença de Deus. E essa é uma situação muito perigosa. Nós não podemos, por causa do pecado, por causa da desobediência, perder a presença do Senhor. Porque se nós perdermos a presença do Senhor, nós perdemos tudo. Não vai nos sobrar mais nada. Então, uma das marcas que nós precisamos ter muito bem firmadas em nós é a marca da obediência. A segunda marca que eu quero trazer para nós está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, essa segunda marca que eu quero trazer para nós, que nós precisamos ter em nós, é a marca da santidade. Sabe, nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos nos afastar das pessoas que podem nos conduzir ao pecado. Porque muitas vezes nós temos muitas amizades, mas não analisamos isso. Eu acho que você pode ser amigo de todo mundo, nós temos que respeitar todas as pessoas, porém nós temos que analisar quem são as pessoas com quem eu posso andar sem correr o risco de ser afastado de Deus, de ser levado ao pecado. Porque tem pessoas que elas passam uma imagem muito boa, mas quando você vai conhecer aquela pessoa na intimidade, você vê que ela tem alguns hábitos e costumes que podem te trazer um comprometimento. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Sabe aquela história que a gente escutava quando era criança, que muitas vezes as nossas mamães falavam: eu não gosto que você ande com esse menino, eu não gosto que você ande com essa menina. Nós, quando crianças, adolescentes, a gente achava que era exagero da parte dos nossos pais, mas na maioria, quase 100% das vezes, não era implicância não, eles sentiam no coração que talvez aquela criança, aquele jovem não era para estar fazendo companhia para mim e para você. Mas a gente, por causa das nossas negligências, das nossas escolhas, a gente às vezes entrava em certos momentos de situação difícil por causa de pessoas assim, porque não ouvimos a voz daquele que nos ama e que pode realmente mostrar um caminho melhor. Assim é também na questão com Deus. Quando nós nos envolvemos com pessoas que vão nos afastar de Deus, o que isso vai acontecer? Isso vai nos tirar mais longe, vai nos deixar mais longe de Deus, e isso vai acabar sendo um problema na nossa vida. Então, a santidade é algo que é uma marca de Jesus que nós precisamos carregar. E para que essa marca seja realmente vigente em nós, visível, nós precisamos fazer muito bem as nossas escolhas.
A outra marca, por exemplo, que também é uma marca muito importante na nossa vida, está no livro de Lucas, capítulo 23, no verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Naquele momento, quando Jesus estava sendo levado para a cruz, estava sendo colocado na cruz do Calvário, ele já havia sido esbofeteado, ele já havia sido agredido, ele já havia sido chicoteado, já tinham colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, e mesmo assim, ele estava pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas pela sua ignorância, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então essa é uma marca que é muito forte, que tem que estar em nós, é a marca do perdão. Não importa o que uma pessoa tenha feito para você, perdoe. Não importa o que uma pessoa possa ter, por mais problema que haja, sabe? Por mais situação difícil que seja, perdoe. Porque você vai ver que quando você perdoa uma pessoa, há um alívio muito grande em você. E aí você vai estar carregando essa marca também de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos ensina, Jesus ele faz isso na crucificação, mas quando você olha lá no começo do livro de Mateus, depois que Jesus começa a entrar em cena, que ele começa a andar com os seus discípulos, ele começa a passar muitos ensinamentos, e um dos ensinamentos que ele passa é justamente sobre o perdão, que se a pessoa não perdoar as ofensas daqueles que os ofenderam, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, perdão não se trata de uma condição de troca, mas é uma via de duas mãos. Não adianta eu querer ser perdoado se eu não perdoo as pessoas que me fizeram alguma coisa de mal. Então, perdão é uma marca que não pode deixar de existir na vida do homem e da mulher de Deus. É uma marca muito importante. Muitas vezes alguém fez algo para você que você diz assim: isso eu nunca perdoarei. Se você fala dessa maneira, saiba que se você tem muitos pecados, e com certeza nós todos temos, o Senhor também não vai te perdoar. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala. Quando você vai lá no livro de Mateus, no começo, quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele está ensinando sobre isso. Tem uma passagem que ela está lá no livro de Mateus também, se não me engano, que fala do publicano e do fariseu. O fariseu chega diante de Deus no templo, e ele começa a dizer que ele entrega o seu dízimo, que ele não, como é que se fala? Que ele não é igual àqueles outros, que ele é um homem que ora todos os dias, ele é um homem bom. Ele começa a se exaltar diante do Senhor. E do outro lado, é uma outra pessoa que ele não consegue nem levantar os olhos para olhar para cima, ele de cabeça baixa, ele bate no peito e ele diz: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. E a pessoa reconhece os seus pecados, e uma pessoa dessa, com certeza, ela será livre da condenação. A mesma coisa acontece naquele rei, que um servo dele chega diante dele, e ele cobra o servo dele, e ele fala com aquele servo: você me deve e me pague. E o servo diz para ele: Senhor, eu não tenho como te pagar, mas eu vou pagar quando eu puder. Perdoa a minha dívida. E o rei resolve perdoá-lo. E o rei fala para ele: então vai em paz, a sua dívida está perdoada. Só que quando aquele homem sai daquele local, ele encontra alguém que devia para ele. E ele cobra aquela pessoa, e a pessoa diz para ele que não tinha como pagar naquele momento, mas que assim que pudesse ele pagaria. Aquele homem não teve acordo, ele simplesmente denunciou aquela pessoa, mandou aquela pessoa para a prisão. Só que alguém foi e falou para o rei, falou: Senhor, majestade, aquele homem ao qual o Senhor perdoou, ele tinha algumas pessoas que deviam para ele. Quando ele foi cobrar, aquelas pessoas não tinham como pagar, e ele não agiu como o Senhor agiu. Ele simplesmente mandou aquelas pessoas para o calabouço. E aí o rei manda buscar aquela pessoa de volta e diz para ele: você não usou da mesma bondade que eu usei contigo? Você deveria ter perdoado os teus devedores assim como eu te perdoei. E mandou aquele homem para a mão dos atormentadores, como a Bíblia fala em algumas versões, em outras, verdugos. Então há uma condição, é uma via de duas mãos. Perdão é uma via de duas mãos. Se eu não perdoar as pessoas que me devem, eu não vou ser perdoado também.
E é uma condição que está na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando essa história. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando nós compreendemos isso, se torna muito mais fácil a nossa vida. E nós vamos aqui para uma outra situação, que está no livro de Lucas, capítulo 6, no verso 37, que diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Trata-se da justiça. Nós, homens e mulheres de Deus, temos que usar justiça. Aqui, a palavra diz para não julgar, para que nós não sejamos julgados. Porém, eu vou um pouco mais adiante. Se você tiver que julgar alguém, julgue com justiça. Não julgue aquela pessoa porque aquela pessoa de repente te fez alguma coisa e você ficou magoado com ela, então agora você aproveita a situação para você poder fazer aquilo de uma forma que vá trazer uma condenação para aquela pessoa. E eu quero contar para você uma história que aconteceu há muito tempo. Eu não vou enumerar, não vou determinar quem foi, mas vocês vão compreender. Uma pessoa sofria uma grande perseguição dentro do seu local de trabalho. Era uma perseguição que ele conseguia se defender, mas era uma perseguição, não deixa de ser. Até que um dia, essa pessoa que o perseguia, essa pessoa caiu numa infração, ou alguém acusou essa pessoa de ter caído numa infração, e a pessoa que ia ter que dar o veredito final, porque ia ter que dizer alguma coisa, era justamente aquela pessoa a qual ela perseguia. Até aqui acho que vocês estão me entendendo. Muito bem. E aquela pessoa que estava sendo perseguida e que agora teria que fazer uma espécie de julgamento sobre o que a outra estava fazendo, ela foi pesquisar para saber o que tinha acontecido. Foi buscar nas entrelinhas lá o que tinha acontecido. E descobriu que aquela pessoa que estava sendo acusada, na realidade ela não tinha feito aquilo. Mas alguém estava acusando ela. E essa pessoa que iria fazer o julgamento, ela tinha uma condição naquele momento de acabar com a raça daquela pessoa, de detonar com ela. E alguns que sabiam da perseguição que havia, foi para essa outra pessoa e falou: agora chegou a tua vez, agora você faz o seguinte, não dá moleza não, deixa essa pessoa pagar tudo que ela tem feito contra você. E a pessoa falou: deixa comigo. E essa pessoa foi lá, e quando chegou no momento em que ela poderia ter feito isso, ela poderia ter ampliado aquela acusação, ela falou para aquela pessoa que era que daria a sentença, falou: olha, eu fui ver e essa pessoa não tem culpa disso que está acontecendo. Aí a pessoa se safou da condenação que estava sobre a vida dela. E alguns dos amigos daquele que falou isso, falou para ele: pô, mas tu é muito bobo, essa pessoa tem te perseguido tanto e você agora tem a oportunidade de acabar com a vida dela e você não faz nada? E aquela pessoa falou: olha, apenas a verdade, mais nada. Então, essa é uma forma que a gente precisa compreender a questão da justiça. Não é que eu não posso, a Bíblia diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados também. Mas quando tivermos que julgar alguém, vamos julgar com a verdade. O juiz, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser aquela pessoa que julga por causa do que ele conhece aquela pessoa, e ele vai julgar aquela pessoa segundo a sua amizade com ela, ou segundo o seu ódio por ela. Tem as duas partes. De repente é uma pessoa que vai julgar e ela tem alguma dívida com aquela pessoa e fala: não, agora eu vou pôr essa pessoa no lugar que ela merece, agora eu vou detonar com ela. Ou essa pessoa é amiga e fala: não, meu amigo, eu vou amenizar a situação, vou tirar ele desse problema. Então as duas partes estão erradas, tem que ser com justiça. Jesus deixa claro que aquilo que fizermos terão consequências. Todo julgamento tem um preço. Se pedirmos justiça a Deus sobre alguém, temos que saber que também será sobre nós. Então vamos pedir por misericórdia, porque Deus é justo. E às vezes a gente manda
em algumas situações, pessoas falam sobre uma situação e manda Deus pesar a mão, pede para que Deus pese a mão sobre aquela pessoa. Ele esquece que pela justiça divina, Ele vai pesar sobre a gente também. Então é melhor pedir misericórdia do Senhor, para que aquela pessoa não sofra tantas consequências, porque quando isso acontecer, as misericórdias dele virão para mim também nos momentos necessários. Agora, se eu pedir para pesar a mão, eu não posso cobrar depois, eu não posso reclamar depois quando isso acontecer comigo. Então é muito importante a gente entender isso. Se condenarmos alguém, seja lá qual o motivo, também seremos expostos à condenação. Por isso, naquele momento que trouxeram uma mulher pega em adultério, Jesus desafiou aqueles homens. Então, quem não tem pecado, já que vocês estão trazendo alguém que vocês estão acusando desse pecado, aquele que não tem pecado, fique à vontade, atire a primeira pedra. E aquilo mexeu na consciência daqueles homens, e nenhum deles conseguiu concluir a pena, vamos dizer assim, a sentença. Por quê? Porque a consciência deles pesou, porque todos eles eram pecadores. Então nós, como pecadores, como é que nós podemos condenar o nosso irmão pelo pecado? Por isso, a questão é misericórdia. A misericórdia, ela se renova em nós todas as manhãs pelo Senhor. Se não temos a marca do perdão, consequentemente também não seremos perdoados. O perdão é uma via de duas mãos, como eu já falei anteriormente. Muitas ações que a Bíblia mostra, nem todas são resultantes de alguma ação. A fidelidade de Deus, por exemplo, não depende da nossa, assim como o seu amor. Mas perdão é a resultante da nossa disponibilidade de perdoar. Deus não vai diminuir o seu amor por mim e por você por causa do nosso pecado. Ele não vai nos amar mais se nós andarmos corretamente, e nem vai nos amar menos se nós cometermos muitos pecados. Agora, nós temos que saber pedir perdão, temos que saber nos reconciliarmos com Ele. E o quinto, para nós encerrarmos, 1 João 4,20, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esta é uma marca que não pode faltar em nós, que temos as marcas de Jesus. Dentre todas as demais, esta é a que tem poder de fazer com que todas as outras sejam cumpridas. Se nós cultivarmos o amor em nós, porque o amor não é uma questão de você, não é um sentimento que você pede para Deus e Ele põe na sua vida. O amor é uma determinação sua. Você determina amar, você determina perdoar. São situações. Não é uma coisa, eu não posso pedir para Deus, Senhor, me ensina a perdoar. Não, eu tenho que decidir perdoar. Claro que eu tenho que olhar para a cruz e ver que Ele, com tudo que passou por minha causa, Ele me perdoou. Será que eu não posso perdoar o meu irmão? Será que o meu irmão fez algo tão maior que eu não posso perdoar? Então é importante a gente entender isso. Dentre todas as demais, como eu falei, o perdão é o que tem a condição de fazer com que todas as outras situações aconteçam. A obediência sem amor, ela é escravidão. Ninguém obedece se não tiver amor. Ele pode ser escravo, fazer amarra, mas não por amor. Santidade também depende do nosso amor pelo Senhor. Como posso ser santo se não amo a quem me serve de referência? A minha referência de santidade maior é Jesus. Se eu não amo a Ele, por que eu vou usar a referência dele? Então, o amor está presente nisso também. O perdão não é diferente, pois não perdoamos se não decidimos amar a quem nos ofende. O mínimo de amor tem que ter para que nós possamos liberar perdão para uma pessoa. A justiça sem amor é hipocrisia. Quantas pessoas tentam mostrar uma justiça que ele próprio não ostenta? É só para mostrar para alguém que ele é alguma coisa, mas daqui a pouco ele volta a fazer tudo novamente. E o amor é a marca principal do homem e da mulher de Deus, não tem outro. Tem que ser a marca principal minha e sua, como servos do Senhor, como filhos de Deus. Concluindo, estas marcas podem não ser as únicas, mas são de certa forma as principais para que tenhamos em nós a essência de Cristo. Pense bem nisso aí.
Isso é uma coisa muito importante. Vamos orar, depois eu faço as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta mensagem. Obrigado por cada vida que pôde contemplar esta pregação e que ela possa usar no seu dia a dia. Que esses 5 tópicos que nós colocamos diante dos nossos irmãos, que eles possam refletir e usar na sua vida. Que a paz do Senhor reine sobre nossa família, sobre nosso lar, sobre todos. Que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo nesse dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço por você estar aqui até agora. Um forte abraço. Grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.